em grego, ok? É outra língua. O hebraico, ele é usado no Antigo Testamento e não no Novo. É claro que existem muitas argumentações de que, inicialmente, Mateus teria sido escrito no hebraico e depois traduzido no grego, mas, né, isso não vem ao caso. Mesmo que tenha sido traduzido para o grego, a tradução, ela traz, então, para a gente uma visão do que era o original. E agora que vem, então, o pulo do gato para você entender. Olha que interessante. No grego, nós temos palavras diferentes para irmão e para primo. Por exemplo, no grego, primo é anépsios, ok? Anépsios é primo. E irmão é adelphos, ok? No grego. Aqui, se eu pegar aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho 2 textos onde aparece cada uma dessas palavras para você compreender. Mas isso nos mostra, então, que se esses irmãos citados aqui de Jesus, ok, fossem primos, então deveria aparecer a palavra anépsios no texto grego. Ok? Deu para entender bem? Vamos agora, então, num exemplo mais claro na própria Bíblia aqui. Olha só. Atos 1,14. Atos 1,14 também faz uma menção dos irmãos de Jesus. Olha o que diz. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, olha, que é citada aqui também, viva ainda lá em Atos, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, no original grego aqui, onde está irmãos de Jesus, é a palavra adelphos, que é a palavra irmão no grego. Então é adelphos mesmo, não é irmão aqui com o sentido de primo ou de parente, ok? E por que eu falo isso? Olha que interessante esse outro texto, Colossenses 3,10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Aqui, nessa palavra primo, então, é usado anépsios. Então, Marcos, anépsios de Barnabé. Se ele fosse irmão de Barnabé, o autor iria utilizar adelphos, que é a palavra grega para irmão. Então, a gente observa que no grego existe a diferenciação clara de irmão e primo. Então, esses irmãos de Jesus, citados mais de uma vez na Bíblia, são realmente seus irmãos. Então, a gente crê claramente nisso, não com base em algo cego, mas com base realmente na análise do texto. Além disso, a gente poderia fazer uma outra análise, que é realmente analisar a questão, né, do porquê que o texto estaria mencionando Maria cuidando de todos os monte de primos. Né? Não faria muito sentido sem que a própria mãe desses primos estivesse com eles. Não faria muito sentido. Então, o que o texto está mostrando é realmente a família de Jesus. Ok? Bom, creio que deu então para compreender essa questão dos irmãos de Jesus. Vamos seguir mais um pouquinho então. E escandalizavam-se nele. Então, os irmãos de Jesus, eles foram contrários ao ministério de Jesus, né, nesse início de ministério. A gente observa que ele teve alguma resistência da sua família, nesse período aqui de começo, né, indo aí para o meio do ministério de Jesus, ele teve bastante dificuldades com a sua família. Mas depois a gente observa que vai haver um certo acolhimento. Mas nesse momento ainda não. Ok? Bom, Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Então Jesus ele usa aqui uma espécie de dito popular, né, de constatação de uma realidade que era muito comum, né? E é um profeta que não era honrado na sua própria
casa, ok? Então as pessoas de fora, né, ele está querendo dizer aqui, que as pessoas de fora valorizavam mais do que as próprias pessoas de casa. Bem interessante essa questão. E diz o texto 13:58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Bom, esse texto aqui, ele faz a gente levantar uma questão interessante e importante. Será que Deus precisa da fé das pessoas para fazer os milagres? Eu recebi essa pergunta. Observe que ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade, ou seja, da falta de fé. Bom, analisando essa questão, a gente pode observar o seguinte: Deus ele não precisa de nada nosso para fazer os milagres. Se for a vontade dele, o desejo de Deus, ele tem toda a soberania, todo o poder para fazer o milagre que ele quiser. Tanto é verdade que a gente consegue perceber que existem milagres mesmo em pessoas que não têm fé. Deus faz obras na vida de todos. Mas o interessante é que nós observamos aqui neste contexto em que Jesus está, que a fé, ela torna os milagres com propósitos maiores. Ela faz dos milagres algo para glorificar e honrar a Deus. Então, essa incredulidade aqui, ela vem a trazer aqui diante do ministério de Jesus um foco em não fazer milagres porque as pessoas não criam. Então, o milagre não teria ali um objetivo alcançado. Ele seria somente algo do acaso, algo que aconteceu, sorte e outras coisas que as pessoas dão aí como nome de quando recebe uma grande bênção. E ele não fez muitos, não significa que ele não fez milagres, não fez muitos. Eles não receberam muito do poder de Deus, da bênção de Deus, pela falta de fé. Então, a fé ela é muito importante para que os milagres de Deus sejam recebidos em sua total potência, ok? Para eles alcançarem o seu objetivo. E qual é este objetivo? Não só de nos abençoar, mas de glorificar a Deus em primeiro lugar, ok? Então, em Nazaré, nesse momento, Jesus ele é rejeitado, tanto pelo povo que o menospreza, olhando para ele como alguém que não tinha um estudo formal, que não tinha uma capacidade percebida por eles, né? Que não tinha estudado com nenhum rabino, numa grande escola, e a sua própria família, então, acha Jesus aqui um tanto quanto estranho, né? Esse ministério de Jesus, não compreende muito bem. Provavelmente isso mais focado nos irmãos, né? Porque a gente sabe que Maria, ela tinha esse conhecimento desde o nascimento. Bom, vamos seguir um pouquinho então aqui para continuar as nossas análises. Agora nós vamos observar uma série de narrativas que vão falar um pouquinho sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus e do seu reino, que ele está aqui trabalhando na terra. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa confusão que é narrada por Mateus a respeito de Jesus e João Batista. Uma confusão principalmente realizada aqui por um tal de Herodes, que a gente já falou bastante. Capítulo 14, verso de número 1, verso de número 2, diz o seguinte: por aquele tempo, né, então nós temos aí agora, o Mateus ele não está fazendo uma narrativa aqui tão exatamente aqui na sequência, mas ele está agora buscando aqui um fato para explicar daqui a pouquinho a multiplicação de pães e peixes, né? Uma retirada que Jesus faz. Então, por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes. A gente já falou um pouquinho dos vários Herodes, ok? Eu vou mostrar daqui a pouco o slide novamente. Então, vamos lembrar que Herodes, primeiramente o Grande, a gente já estudou sobre ele lá no início de Mateus, né? Ele morre e o seu reino é dividido ali entre seus filhos, né? Vários deles. E esse aqui, então, é um desses. E tetrarca, ele era um título
que era dado era um título dos romanos que era dado a um governante de posição secundária, ou seja, um governante que não era dos maiores, dos principais. Então esse Herodes aqui, ele tinha o governo de uma pequena localidade ali, eu vou mostrar no mapa daqui a pouquinho, e ele então é aquele Herodes que vai ter o problema com João Batista. Só que essa narrativa, ela não está na ordem que aconteceu, ok? Ela é uma espécie de recordação que Mateus busca aqui para explicar uma questão que a gente vai ver. Então o João Batista, ele já havia morrido, tá ok? Mas olha só, por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, né? Naquela região ali que ele estava da Galileia, né? A fama dele estava grande, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Então o Herodes, se a gente lembrar bem, ele tinha um certo respeito pelo João Batista, porque ele tinha muito medo de João Batista. João Batista denunciava os pecados de Herodes e era muito firme. E o povo, além disso, enxergava João Batista como um grande profeta. Então, este Herodes, ele tinha muito receio de João. E agora, ele então olha para Jesus, olha ali para o ministério de Jesus, e ele pensa o quê? Uma crendice aqui popular, né, de que ele teria ressuscitado dos mortos o João Batista na forma de Jesus. Bom, aqui cabe então a nós fazermos uma interpretação, uma avaliação do que está dito pelo Herodes. E aqui é algo bastante interessante, né? A Bíblia, ela cita não somente mandamentos, mas ela cita descrições de acontecimentos que a gente precisa sempre ler e avaliar. Por exemplo, nós temos aqui então a fala de Herodes registrada, ok? Então aqui nós não temos uma fala de Deus registrada, mas deste homem. E o que ele está falando? Que João Batista, ele teria ressuscitado dos mortos e ele era Jesus. Aqueles que leem a Bíblia abrindo aleatoriamente, quando abrem um texto como esse, por exemplo, então vão achar que a Bíblia está ensinando que uma pessoa pode aí reencarnar em outra, né? Ressuscitar na forma de outra. Isso está totalmente equivocado, não é? Então vamos só lembrar aqui uma coisa. O João Batista, ele é primo de Jesus, certo? E ele nasceu 6 meses antes de Jesus. A gente já falou um pouquinho sobre isso lá no começo. E Jesus, então, e João Batista, eles então estiveram, né, no ventre das suas mães ao mesmo tempo. Lógico, cada um a sua mãe. Então, não é possível que João tenha ressuscitado na forma de Jesus, porque Jesus já existia. Então, observe que aquilo que Herodes está falando aqui é um grande absurdo, é um grande erro por falta de conhecer não só a palavra de Deus, mas também conhecer os acontecimentos. Então, a gente, só com um raciocínio lógico, a gente já observa que o que Herodes está falando é uma grande besteira. E vamos ver aqui, então, os Herodes, para a gente lembrar. Né? Então, a gente teve aquele Herodes o Grande, a gente já estudou um pouquinho da história dele, você pode ir lá nas aulas começo de Mateus, que tem mais detalhes. Mas só para a gente lembrar, esses Herodes aqui que são citados na Bíblia, e esse Herodes que nós estamos estudando aqui, provavelmente é o Herodes Antipas, que era quem governava ali aquela região, ok? Esse Herodes Antipas. E existia um grande problema aqui na família dos Herodes, né? Primeiro que eles colocavam o nome tudo de Herodes. Segundo, que houve muitos casamentos e traições entre eles. De por exemplo, saindo com a mulher do irmão, né? Enfim, isso que João Batista aqui falava e denunciava.
Então, assim, eu não vou entrar muito agora numa aula sobre a família dos Herodes, porque não vem ao caso, a gente não precisa dessa informação para entender bem aqui os estudos. O que a gente precisa entender é que era uma família, então, bem desregulada, totalmente distante de Deus, né? Eles gostavam do poder, eles tinham brigas entre eles grandiosas, problemas familiares de traição. Então era isso que João então denunciava sobre esse Herodes Antipas, que era justamente dele possuir a irmã do seu irmão, a mulher do seu irmão, perdão. Bom, e aí o que acontece? Vamos fazer um resuminho aqui desse texto. 14, 3 e 4. João Batista questionava esse Herodes, então, sobre possuir a esposa do irmão. Está lá no verso 3 e verso de número 4. Herodes temia matar João, pois o povo gostava de João. João, ele era um profeta ali muito visível, tinha uma visibilidade, um respeito muito grande. E aí, no aniversário de Herodes, diz aqui no verso de número 6, tendo chegado o dia natalício de Herodes, então a filha de Herodias, que era essa mulher, dançou para ele e pediu pediu a cabeça de João, porque Herodes fez uma promessa no versículo de número 7, de que ele daria o que ela pedisse. E ela, instigada pela mãe, pediu a cabeça de João Batista, porque João era um grande incômodo para essa família. Interessante aqui, estou me lembrando de uma questão que algumas religiões, por exemplo, não comemoram aniversário por causa desse fato. Não comemoram aniversários, porque dizem que a única citação de aniversário na Bíblia é de Herodes, que era um pagão. Então isso significaria que nós não podemos então comemorar aniversários. Observe como que às vezes as pessoas pegam então um rei mau, ok? Herodes, falas dele e transformam em doutrina, como se isso fosse realmente uma realidade. Aqui é uma descrição, né, de quando aconteceu, em que momento. Não é um mandamento que proíbe de comemorar aniversário. Se eu comemoro o dia do meu aniversário, glorifico a Deus, honro o Senhor, né? Faço ali uma espécie de culto de ação de graças a Deus, com meus amigos, com meus companheiros, não há nenhum pecado nisso.